O vídeo de hoje está imperdível. Meu convidado é o Patrick Santos, jornalista e escritor. Ele tem conversado com muita gente para o podcast que ele faz, 45 do Primeiro Tempo, que é o nome do livro que ele também escreveu, e também para especiais da Jovem Pan, sobre vários pensadores sobre a Covid e o futuro pós-Covid. Papo muito bacana, onde ele traz a visão dessas pessoas e também a visão pessoal dele. Não perca, tá muito legal. Espero você depois da vinheta com o Patrick. Valeu! Patrick, me conta um pouco. Eu estava contando aqui na abertura do vídeo. Você escreveu o livro 45 do Primeiro Tempo, que era mais ou menos uma analogia com o futebol, do momento que você para, né, entra no vestiário, respira, conversa, para continuar o segundo tempo do jogo. E esse momento de isolamento, de distanciamento social, acho que lembra muito a sua história, porque de alguma forma a gente teve que parar com tudo que era nosso modo de viver, né, o antigo normal, né, para viver um outro momento com outras relações, talvez. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o livro e comentasse como é que você está vendo esse momento também. É um novo, é uma pausa como você fez, a pausa que você conta no livro? Bom, Claudinho, legal falar com você. Enfim, já faz um tempo que a gente estava querendo bater esse papo aqui. Olha só, eu acho que tem correlação em algumas coisas, né? Eu resolvi parar 1 ano e meio antes do mundo tirar o sabático, né? Porque de alguma maneira o mundo tá parado. Se a gente vê todos os cantos do mundo, enfim, atividade econômica de alguma maneira está parada. A minha questão, quando eu escrevi o livro 45 do Primeiro Tempo, onde eu conto, né, esse meu intervalo, eu faço uma analogia com o futebol nesse sentido do intervalo de fato, né? Porque 45 do Primeiro Tempo, que na época eu estava com 45 anos, né? E tem esse sentido do intervalo. Por que do intervalo? Porque você também é um apaixonado por futebol, você sabe que às vezes seu time está jogando bem, mas a bola bate na trave, o goleiro pega, ou está jogando mal, vai lá e toma um gol, né? Mas quem gosta de futebol sabe que tem uma coisa que pode mudar o resultado de uma partida, que é o intervalo, né? O intervalo é aquele momento em que você desce para o vestiário, conversa com o treinador, com o seu colega de equipe, combina outras táticas e volta para o gramado para o segundo tempo para tentar virar o jogo, né? Na vida é a mesma coisa. Às vezes a gente fazer uma parada pode nos ajudar. No meu caso, eu consegui um pouco descomprimir, né? Eu tinha uma vida executiva, assim como você lá no passado, uma vida que eu já estava querendo impor um outro ritmo, né? Vendo algumas coisas um pouco diferentes, então eu resolvi fazer esse intervalo. E aí, entrando na sua pergunta do mundo, essa relação, eu acho que, de alguma maneira, cara, do jeito que as coisas vinham, talvez seja um ótimo momento para a gente começar a refletir, né? Porque eu acho que quando a gente descomprime, quando a gente para, você revê valores, você vai mexer naquele seu quartinho onde você foi acumulando tudo. Então, eu acho que, de alguma maneira, é uma possibilidade, uma oportunidade, talvez, da gente refletir, cara, o que vai ser, enfim, em atividades econômicas, formas de trabalho, formas de viver, empatia, colaboração. Cara, a gente pode repensar uma série de coisas. Eu acho que no intervalo, quando a gente para, é uma oportunidade da gente rever alguns valores, cara. Então, eu acho que o mundo está parado, acho que é um pouco essa relação, né? Eu parei só 1 ano e meio antes, cara. Eu também, você sabe que eu brinco quando faço as palestras, eu falo, olha, não dá para todo mundo virar dono de casa para passar o que eu passei, né? E no final, bem ou mal, todo mundo acabou entrando para dentro de casa, né? Tem gente que está sofrendo com essa história de home office, tem muito, a gente falava outro dia do corona macho, né? Que era aquele cara que não estava acostumado a fazer nada em casa, está sofrendo, mas enfim, no final todo mundo acabou tendo que fazer uma parada, usando as analogias com as nossas histórias pessoais, acho que de um jeito ou de outro ficou mais ou menos igual. Agora, eu sei que você tem conversado tanto para o podcast do 45 do Primeiro Tempo,
quanto para as entradas que você faz aos sábados, o programa que você conduz aos sábados, às manhãs de sábado na Jovem Pan, você tem ouvido muitos pensadores, muita gente influente, gente que pensa um pouco o futuro. Eu queria que você contasse, fizesse mais ou menos um panorama aí das pessoas, essas pessoas que você tem ouvido, para onde elas acham que o mundo vai. Não, legal. Porque assim, eu estendi, né, o livro, né? Eu transformei num podcast, né? E você, inclusive, foi um dos personagens lá atrás, né? Contando um pouco a sua transformação de vida, que essa é a pegada do 45, né? Conversar com gente que se reinventa. Mas aí veio a pandemia, cara, tudo parou. Eu falei, cara, acho que esse é um ótimo momento para tentar ouvir pessoas de vários campos do conhecimento. Então eu fui ouvir filósofos, eu fui ouvir sociólogos, esportistas, professores, enfim, atores de várias áreas do conhecimento, para tentar discutir um pouco esse momento. Eu quis mais buscar perguntas do que respostas, sabe, Claudinho? Porque essa coisa de muita certeza, a gente vive um momento que parece que todo mundo tem certeza de tudo, né? Porque eu tenho ouvido, por exemplo, tem as mais diversas visões, né? Sim, eu acho que tem uma visão um pouco poliana até, de achar que tudo vai mudar. Eu acho que não, eu pessoalmente acho que não é bem assim, porque, afinal de contas, as transformações que a gente está vendo, essa parada afeta todo mundo, mas afeta a gente como indivíduo. Eu acho que as mudanças talvez aconteçam mais do ponto de vista individual do que do ponto de vista coletivo. Mas aí tem gente dizendo que, nossa, tudo vai mudar, ou então, quando a gente vai voltar do mesmo jeito, não se iludam, a gente já teve guerra e continua tudo igual. Enfim, tem as mais variadas visões. Eu queria que você fizesse um pouco aí um repeteco, aí, um resumo do que você ouviu. Não, eu concordo com você. Eu acho que cada um tem um olhar sobre a visão. A mudança ela é muito pessoal, cara. Eu acho que assim pode vir. Concordo com você também. Não estou achando que vai transformar o mundo, tal. Mas assim, algumas coisas que eu acho que podem acontecer, pelo menos de alguns valores, cara, porque eu acho que é uma oportunidade da gente refletir sobre uma série de coisas, cara. Eu até separei, quando você falou para a gente fazer esse papo, eu separei 4 manchetezinhas de 4 caras, assim, de peso que eu ouvi nesse período. Eu ouvi mais, mas assim, eu acho que tem um fio condutor entre essas 4 figuras. Eu fiz o Domênico De Masi, conhecido mundialmente, o sociólogo, autor do famoso Ócio Criativo, que já falava de trabalho à distância, home office há 20 anos, né? Todo mundo achava meio doidão. Então, todo mundo achava meio doido. Agora, ontem eu estava vendo o Fantástico, ele tá em tudo que é lugar agora, né? Virou. 20 anos depois, agora todo mundo prestou atenção nele. Todo mundo prestou atenção. E assim, eu fiz o Domênico, eu fiz o Milton Ratum, que é um ficcionista, um dos grandes escritores brasileiros contemporâneos da atualidade, o Amir Klink e o Newton Bonder. Né? Eu fiz mais, mas eu peguei esses 4 aqui. O Domênico deu a seguinte manchete, que eu fiz a manchete ali. Vamos aprender a diferença entre o necessário e o supérfluo. Palavras dele, essa é a grande oportunidade. O Milton Ratum. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Que ele se incomoda muito com esse ditado ocidental de que tempo é dinheiro, que o mundo vinha com tempo é dinheiro. Não. Claro que a gente, como você disse, não é uma visão poliana, mas peraí, nem tudo é dinheiro. Não é que nem tudo é dinheiro. A gente tem que buscar outras formas de aproveitar o tempo. Talvez seja uma oportunidade. Amir Klink, esportista velejador mundialmente conhecido, um palestrante como você também já há um tempo, ele diz o seguinte: vamos ter que repensar o que é essencial para a vida. Tá vindo aí alguém que viveu durante muito tempo nos seus veleiros, claro, dentro tem toda uma história econômica de empresas, mas é uma visão interessante. E o Newton Bonder, o rabino, 2020 será um ano sabático para o mundo, que é isso que a gente estava falando no começo aqui, né? Que é a grande oportunidade.
O que eu acho interessante desses caras, assim? Claro que, por exemplo, o Ratum já era um pouco, não sei se vai ter tantas mudanças, mas eu acho que é uma oportunidade individual, como você disse, da gente se apoderar desses momentos, de entender dessas dificuldades. Você quer falar alguma coisa? Você não fala Não, muito. até porque, na visão dele, do tempo é dinheiro, a gente até no começo de Brasil, né, no começo da pandemia no Brasil, teve uma discussão muito grande da economia, a economia não pode parar tal, e depois você vê a maior parte dos pensamentos caminhando para a história de vamos salvar a vida, porque se você não escapar, não adianta ter o dinheiro. Né? Exato, exato. Então, é bem interessante. Você estava juntando, eu acho que a gente juntando os quatro pensamentos talvez dê um só, e em alguma medida ou outras vão se encontrar. Eu acho que é isso que eu quis mostrar, assim, que eu acho que eu peguei esses quatro, que tem um fio condutor aí. Agora, concordo com você, e cada um tem uma visão, não quer dizer que vai mudar, que é ruptura, mas assim, é no sentido da oportunidade de uma mudança pessoal, né? O Ratum já é um pouco mais, não sei se vai mudar. O Domênico traz uma coisa interessante também, viu, Claudio? Eu perguntei para ele o que ele acha, se isso de fato pode mudar. Ele falou: olha, se isso se estender durante muito tempo, acho que a chance é maior. Se as coisas daqui a pouco voltarem ao normal, meu amigo, vai ser o poder econômico vai continuar ditando, quem detém o poder vai continuar, foi só uma pausa momentânea e nós vamos enfrentar assim uma crise econômica. Então, ele faz uma correlação da extensão dessa crise, cara, claro, ninguém quer vidas sendo perdidas a todo momento. Mas o que ele quis dizer é se essa situação se estende por muito tempo, e o vírus, em tese, ele acho que ele já foi mais democrático, né? Porque agora a gente começa a ver que ele está mais nas periferias, nos bairros mais afastados. A gente né? até pode falar disso daqui a pouco, que eu acho que dá um caldo legal. Dá um caldo legal. Então é um pouco isso, assim, tem uma visão de uma oportunidade, Cláudio, respondendo a tua pergunta, cara, da gente tentar mudar, cara, para quê? Para quê? Isso é uma visão minha. E eu achei muito interessante quando o Amir, ele aponta o dedo assim para a câmera e fala assim: para que 1000 cavalos no motor do teu carro, cara? Para que apartamento de sei lá quantos andares e trocentos metros? Sabe, a gente revê um pouco esses valores. Agora, não sei, meu. Eu não sei se esses valores mudam, porque eu acho que esses valores estão diretamente relacionados também às culturas de cada país, de cada sociedade, à história de cada sociedade. A gente aqui, por exemplo, comparando o Brasil com a Europa, a gente vê a Europa passou por 2 guerras que realmente transformaram muito, não economicamente só, mas também o pensamento, socialmente. E aqui a gente ainda tem uma herança muito vinda da nossa Casa Grande senzala, né? Então eu acho que tem algumas coisas que não mudam, mas do ponto de vista individual, que aí acaba afetando o coletivo, eu acho que essas relações, mesmo as relações de trabalho, essa coisa de você precisar ter um escritório, precisar ter um lugar físico e você passar mais tempo nesse lugar do que passar com as pessoas que estão junto de você, passar com tua companheira e passar com os teus filhos. Eu acho que as pessoas e as próprias empresas por uma questão econômica, mas as pessoas do ponto de vista individual, eu acho que vão passar por uma transformação de querer passar mais tempo em casa. Não significa que vão trabalhar menos, até porque hoje está todo mundo trabalhando muito, está todo mundo esganado, até porque a gente não está podendo contar quem tem cabeça, né, liberou eventualmente um assistente aí e tal, e tá todo mundo tendo que fazer trabalho doméstico e trabalhar ao mesmo tempo, e cuidar de filho ao mesmo tempo, e ver a lição da escola, enfim, o negócio foi tudo ao mesmo tempo, né, todo mundo junto e misturado. Mas eu acho que a hora que acabar limpando um pouco essas coisas, eu acho que algumas relações pessoais vão acabar mudando. Outra coisa que eu queria ver contigo, qual que é a tua visão? Eu acho que essa parada, para quem tiver um pouco de consciência, acho que muita gente tem, eu acho que vai servir até para valorizar um pouco mais o trabalho, principalmente trabalhos que a gente não valoriza tanto, né? Normalmente aqui no Brasil a gente tem um trabalho desvalorizado, trabalho doméstico, cuidado dos nossos filhos, do ponto de vista financeiro, muito para quem faz, muito desvalorizado, né?
E eu acho que as pessoas podem aproveitar esse momento para perceber que todo trabalho, não importa quem o faça, tem muito valor, né? O mesmo vale para o pessoal que está na linha de frente. Quem trabalha no hospital não é só o médico que é importante, é o enfermeiro, é o faxineiro que vai lá desinfetar tudo para os caras poderem trabalhar. Pensar um pouco que nessas relações de trabalho uma peça não funciona sem a outra. Então não faz sentido você ter essa desigualdade social tão grande como a gente tem no Brasil, né, Patrick? Não, sem dúvida. E eu acho que isso mostra, né, como nós, de alguma maneira, estamos todos interligados de alguma maneira, né? É um grande quebra-cabeça com as suas peças mais não mais importantes, mas você tem toda uma liga de estrutura que eu acho que esse momento, essa parada, como você disse, é uma grande oportunidade da gente observar tudo isso, né? Pô, você está num momento como esse, que está todo mundo recolhido, pô, você vai malemar, você sai para ir no supermercado. Então, pô, dá valor à caixa do supermercado que está ali, entendeu? Pegando todos os produtos com seu cuidado, o cara que entrega, o caminhoneiro. Então, toda uma estrutura para que minimamente a gente conseguisse atravessar tudo isso, né? Que são profissões, sem dúvida nenhuma, que precisam ser valorizadas, né? Trabalhos, né? Eu não gosto eu gosto de entender como trabalho, né? E só uma coisa que eu acho interessante, que você falou também do trabalho em casa, né? E eu me recordei de uma outra entrevista que eu fiz com o professor José Garcês Girardi, da FGV, e ele é um especialista em trabalho, um cara em direito do trabalho. Ele fala agora talvez seja o momento da gente valorizar as coisas de dentro de casa, porque historicamente a mulher que cuidava, né, em tese, né, se a gente pegar a história, a gente tinha uma ideia que trabalha só do lado de fora, né? Porque você tem que sair para trabalhar. Não, o trabalho agora está dentro de casa. Então, é uma possibilidade de valorização do trabalho em casa, inclusive do home office, né? Nesse sentido, que é possível se trabalhar dentro de casa. E aí valorizar quem sempre trabalhou dentro de casa, porque parece que aquilo não era trabalho, era uma obrigação. Não, aquilo é trabalho, né? Tão importante quanto... E perceber, Patrick, que não tem gênero, né? Esse trabalho dentro de casa, esse trabalho de cuidar dos filhos, não tem gênero. Eu acho que essa é uma grande transformação. Talvez essas relações talvez, né? Eu espero que sim. Essas relações de gênero, talvez essa parada vai funcionar um pouco como um catalisador, porque acaba escancarando demais essas coisas, escancara a dupla jornada de trabalho da mulher, né? Nos convida, e eu falo como homens, você, acho que nos convida a refletir um pouco sobre essa coisa de por que cabe somente à mulher esse papel de cuidadora. Eu tenho certeza que nesse período aqui tem muita gente fazendo tudo, quem se ajuda, quem está numa parceria de verdade, nessa hora aqui está percebendo uma série de coisas que acho que estavam sempre na frente do nosso nariz, mas a gente tem uma dificuldade, talvez uma certa preguiça até de enxergar, né? Claro. E você estava falando das profissões, poxa vida, eu não esqueço, e é por isso que eu falo, a gente não pode ser tão poliana, porque eu acho que depois que as coisas voltam ao normal, você esquece um pouco. Esse episódio, especificamente, eu acho que é muito significativo, porque é tudo ao mesmo tempo acontecendo, né? Então, eu lembro, por exemplo, eu estava morando na França, quando aconteceu a greve dos lixeiros. Os caras ficaram parados 20 e tantos dias. E, a cidade vira um caos, lixo esparramado para todo quanto é lado. E aí você começa a perceber que é um trabalho super importante. Por que não valorizar? E voltando aqui para a questão brasileira, que eu espero que a gente comece a repensar mesmo algumas coisas. Não faz sentido o que a gente vê aqui, e essa realidade é um pouco diferente em alguns países de primeiro mundo, onde o presidente da empresa ganha talvez 50, 60, 100 vezes mais do que o cara que limpa o chão. Agora, se o cara que limpa o chão não fizer o trabalho, o presidente da empresa não pode trabalhar também. Eu acho que esse é um bom momento para refletir essas relações socioeconômicas que a gente tem no Brasil e principalmente refletir sobre essa desigualdade social que a gente vive aqui, né, Patrick?
Não, então, eu acho que eu acho que é a oportunidade, Claudio. Não quer dizer, também não saberia dizer se vai ou não, porque é uma decisão individual. Assim, eu fico pensando, né? E acho que você deve ter, a todos de alguma maneira estão refletindo um pouco, né? Você precisa exercer um pouco isso de olhar para todas essas possibilidades e pensar, poxa, exatamente isso, por que tanta desigualdade, cara? Eu fiz um texto, teve uma passagem, Cláudio, acho que merece nesse papo aqui. Eu fiz a minha carreira lá na Jovem Pan e eu fiquei durante 24 anos, agora voltei 2, 3 vezes por semana num outro projeto, mas eu conheço a Paulista na palma da minha mão, eu trabalhei ali muito tempo. Cara, eu sempre no almoço, ou quando eu estava chegando, é sempre aquela Paulista muito movimentada, né? E agora, recentemente, que eu comecei a fazer esse programa ao vivo, lá aos sábados, eu tenho a mania adotei esse hábito de caminhar. Eu passo na Paulista umas 2, 3 semanas e começo a ver Paulista vazia, né? Pouca gente, só ficam os moradores de rua. Aí alguém que aparece ali e fala, poxa, essa crise trouxe os moradores para a rua. Não, não, meu amigo. Esses caras sempre estiveram lá. Pode ter aumentado um pouquinho, mas assim, eles sempre estiveram lá. A gente aqui não via. Não via por quê? Porque, cara, você está no almoço, você está no seu celular, você tem reunião para fechar, você precisa fazer outra coisa, você não olha, mas eles estavam ali. Existia uma certa organização ali. A sobra do restaurante, a musiquinha no farol, o malabarismo. Então, eles sempre tiveram ali, é que a gente não via. Agora, você passa ali, não sei se você tem circulado, porque eu tenho ido em função do trabalho, eles estão lá, então assusta, porque só ficaram eles. Você tira e fica os moradores de rua. Você fala, nossa senhora, peraí. E eles estavam na frente da gente o tempo todo, né? Eu acho que toda mudança requer coragem, né? Coragem, atitude. Eu prefiro muito mesmo focar nessa coisa do indivíduo, o que a gente pode fazer como indivíduo, o que eu posso fazer por quem está do meu lado, do que ficar pensando em grandes questões da humanidade, porque a gente, de fato, é um grãozinho de areia, né? Mas eu acho que essa é a hora, sim, de a gente, como indivíduo, refletir. O que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu posso fazer de melhor para a gente reduzir essa desigualdade toda? E também eu acho que é uma coisa mesmo de coragem de mudar. Às vezes você se sente um tanto quanto sozinho num pensamento que é um pouco diferente do que de todo mundo, e dá uma certa vergonha de querer falar algumas coisas. Eu acho que essa é a hora da gente também assumir determinadas posições para tentar, de fato, trazer quem está do nosso lado. Eu acho que, nesse sentido, não estou dizendo que todo mundo vai mudar, mas eu acho que, nesse sentido, é uma super oportunidade para a gente tentar, como você mesmo bem usa essa metáfora do futebol, aproveitar essa parada no vestiário para voltar para o vestiário com uma mentalidade diferente, com a mentalidade de realmente virar o jogo. E quando a gente fala virar o jogo, a gente não vira sozinho, a gente vira em equipe, né? Não adianta eu estar legal e ter o cara lá na Paulista dormindo no meio da rua. Não é, exato, é isso aí. E outra, o jogo acaba, né, meu amigo? A vida também acaba. É nesse sentido que eu estou dizendo. O jogo, uma hora o juiz apita. Acabou. A vida é a mesma coisa. Uma hora o seu coração para de bater. O que eu quero dizer? É uma outra oportunidade que a gente está vivendo e escancarado nos olhos o tempo inteiro, que você liga uma televisão, você vai no rádio, você lê um jornal, você está vendo as mortes ao redor do mundo. Eu entrevistei também alguns líderes religiosos, assim, falando um pouquinho disso. Cara, a gente está vendo a finitude, é uma oportunidade. Você tá vendo a morte. A morte sempre existiu. Só que, cara, você tem as suas coisas, você não para. Esse momento, todo mundo parou e viu. Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. E chega perto de quem a gente conhece, né? E chegou para quem sempre deteve também o poder econômico. Nesse sentido, o vírus ele é democrático, porque aqueles que estavam lá em cima, que não se importavam muito, só quando acontecia algo extraordinário, não. Eles também se viram ameaçados, porque o vírus começa por essa, né? Quem viajava mais, quem estava na Europa. Então,
foi uma situação assim muito assustadora para essa fatia importante refletir também. Não sei o que será, né? Também sou um pouco cético para algumas coisas, mas, cara, se não, você já parou para pensar que oportunidade você poderia ter na vida se não algo tão impactante como, ou tão disruptivo como isso que nós estamos vivendo? Isso é disruptivo, cara. Isso é demais. E você vê que a gente estava falando aqui no começo da conversa dessa desigualdade. É lógico que primeiro chegou em quem estava viajando, a coisa se espalha do jeito que acaba chegando quem está na linha de frente mesmo, quem não pode parar de trabalhar, seja porque não pode parar no sentido de ser alguém que está, um policial, alguém da saúde, mas também você tem os entregadores, como você lembrou, o cara que está no supermercado, o caixa do supermercado, que entrega o produto, a gente tem aí os serviços de entrega, um monte de motoboys pela cidade inteira, até de bicicleta, enfim. Essas pessoas talvez não possam parar por uma questão econômica também, mas eu acho que isso, o vírus em si, a doença, a morte chegando, começa e bate muito mais forte em quem tem menos condições até de parar, poder ficar em casa se resguardando, né? E eu acho que nesse sentido, cabe a gente ter um olhar mais complacente de pensar que, poxa vida, eu estou aqui no conforto da minha casa, quem está ali está se matando, tudo bem, esse negócio vai passar um dia, mas como é que eu vou fazer para nivelar um pouco mais as coisas quando isso terminar, né? O que é bom para o todo, né? Assim, acho que você tem o seu mérito, as suas conquistas, está tudo certo, não tem nada de errado com relação a isso. Mas gera um incômodo, né? Você tanta coisa e tão pouco, né? Sendo que a gente está tendo essa oportunidade de observar esses que sempre foram invisíveis, né? Esses caras sempre foram invisíveis, né? Como se de repente você faz assim, aparece uma coisa na tua mão, né? Pô, tem todo um processo que eu acho que é uma oportunidade, Claudio. Agora, vamos ver. Vamos ver, eu torço muito, cara. Que a gente consiga, pelo menos, que a palestra do treinador no vestiário, que consiga mobilizar a maior quantidade de pessoas. Eu acredito sim, acho que tem muita gente que vai repensar, você vê exemplos de solidariedade, e quem sabe as pessoas acabem se imbuindo de um sentimento de mesmo, poxa vida, eu posso fazer um pouquinho mais por quem está do meu lado. Legal, Patrick, acho que é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Vamos falar do seu podcast, né? Onde a gente pode encontrar essas conversas todas que você mencionou. Legal. O podcast ele tá em todas as plataformas, né? De podcast, Deezer, Spotify, Applecast, enfim, todas as plataformas. No site da Jovem Pan também você vai lá, www.jp.com.br/podcast. Você procura o 45 do primeiro tempo, eu acho que já são quase 40 episódios, uns 12 nessa última fase, já a pandemia. Tem os anteriores, você é um dos entrevistados lá, contando a sua história, né? Enfim, tem Monja Cohen, tem Mariana Ferrão, tem a Cíntia Beth, tem a Sandra Chemin falando de futuro do trabalho, e tem essas recentes aí, Domênico De Masi, tem Milton Ratum, tem o Carpinejar, o poeta, enfim, tem bastante gente, tem um material bem legal. Eu acho que é uma oportunidade ali também de sair um pouco só desse noticioso, nessa coisa noticioso, e pensar mais. Talvez você saia com mais perguntas do que resposta, mas eu acho que o momento é sempre... Eu gosto, né? Eu acho que mas faz parte do conhecimento também, de você montar uma opinião, daquele cara que te cutuca e acaba abalando uma coisa que você tinha como totalmente, uma convicção que você tinha como totalmente inabalável. Isso é muito legal. Tem só uma coisinha que eu me lembrei aqui, Cláudio, para a gente finalizar. Tem uma entrevista também com o Marcelo Gleiser, o físico, e ele falou uma coisa, cara, muito legal, que eu acho interessante. Ele fala que o conhecimento é como se fosse uma ilha, né? Então, uma ilha, né? Ela está cercada de água, né? À medida que o seu conhecimento vai aumentando, você vai conhecendo mais, você vai se aculturando, essa ilha vai crescendo. Então, o conhecimento vai crescendo. Só que o mar também vai crescendo, essa fronteira de dúvida. Então, quanto mais você conhece, mais outras dúvidas vão
vão surgindo. E isso faz parte, você nunca vai chegar a uma certeza absoluta. Eu achei muito interessante, cara, porque é verdade, cara. Também nesses últimos 2 anos, cara, a gente vai bebendo conhecimento, você quer conhecer. Só que também vai te gerando outras dúvidas, né? Num outro patamar. Então é muito interessante, cara. Prefiro mais perguntas do que respostas, só para finalizar aqui o nosso papo, cara. É isso aí, Patrick. Super obrigado. E que a gente saia inteiro para continuar esse jogo no segundo tempo aí muito mais forte. Valeu.